Glória a Deus, amém. Os irmãos são gloriosos, do Márcio Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, temos gloriosa Santa Paz de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos também estudar a palavra de Deus na noite de hoje, no livro de Romanos, capítulo 8. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santa honra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, santo, santo é o teu nome. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Você vai dizer assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, o que vai dizer dentro do livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer para cada um de nós na noite de hoje, meus irmãos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é verdade? Mas que se anda segundo ao Espírito e não segundo a carne. Glória a Deus. Hoje nós vemos as pessoas falam de uma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas só que estar em Cristo Jesus não é confessar Jesus como Salvador. Não é só passar pelos batismos das águas. Porque isso são os primeiros passos para se começar uma caminhada. E depois desses passos, a gente tem que meditar na palavra do Senhor e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos aprende, tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Porque naquele grande dia, nós não vamos ser jogados por Deus, não vamos ser jogados por Jesus, porque Ele não fala assim: eu gostei de você, eu não gostei de você, eu vou te salvar, eu vou te condenar. Não. A palavra de Deus vai mostrar, meus irmãos, que Jesus, Ele não condena ninguém ao inferno. Que nós caminhamos para o inferno com as nossas próprias regras, com a nossa própria atitude. Mas naquele grande dia, o Senhor Ele simplesmente vai dar uma sentença. Ele vai dar uma sentença dentro da palavra, porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Não é se fosse olhar por Jesus, Ele salvaria todos nós. Amém. Mas Deus, Ele já deixou a palavra de Deus justamente para isso, para Ele não ir contra ela,
para ele não fazer aquilo que o coração dele quer. E Deus, ele obedece a lei. Ele obedece a palavra dele de uma maneira fiel. A palavra de Deus vai dizer que Deus vai mostrar para Jeremias, vai perguntar para Jeremias o que vê Jeremias. Ele: eu vejo um gado de uma amendoeira. Aí ele fala assim: que viste bem, porque eu zelo pela minha palavra. Então Deus vai zela para a palavra dele seja cumprida. E vai se cumprir até o fim. Por isso, a palavra vai dizer que não há condenação para aqueles que são em Cristo Jesus, que é segundo o Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito de vida. O Espírito Santo de Deus, a palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo da verdade. No livro de João vai dizer que o Espírito Santo de Deus, a palavra, que não há necessidade que ninguém nos ensine a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a verdade. E como ele nos ensina a verdade, nós permaneceremos nessa verdade, não desviando dela. Algo, meus irmãos, que eu vou falar para vocês, que um determinado tempo Deus nos mostrou que poucos que vão alcançar a salvação. Mas aí eu vejo isso acontecendo no meu dia a dia. Eu vejo e falo assim: gente, mas como que o mundo, Satanás, ele coloca tanta oportunidade, mas é muita oportunidade para a gente desviar da verdade, para a gente tropeçar. Se a gente não ficar esperto, meus irmãos, a gente tropeça em poucas coisas na palavra e perde a nossa salvação. É muita coisa no dia a dia, coisa que parece pequena. A gente fala assim: não, isso não tem. Mesmo a gente tem conhecimento da palavra, e pensa: não, isso não tem nada a ver, não. Acho que não tem nada a ver, não. Mas o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele vai e já toca na gente. Glória a Deus. Isso aí não está certo. Mas só que é muita coisinha. É muita coisinha do nosso dia a dia para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar do Espírito e para a gente perder a nossa salvação. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia da nossa salvação. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a certeza de que nós somos salvos. Porque o tempo todo ele vai nos instruir, o tempo todo ele vai nos corrigir. O crente, meus irmãos, que tem o Espírito Santo de Deus, ele não peca enganado. Ele não permanece no pecado enganado, não. Ele permanece no pecado porque ele quer permanecer no pecado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele, na hora o Espírito Santo de Deus, ele incomoda. Ainda que pecou, o Espírito Santo de Deus incomoda a gente para que a gente veja que não, estou errado, venha o arrependimento do nosso coração, nós pedimos perdão para Deus e Deus perdoa o nosso pecado e ali nós continuamos seguindo em frente. Então, aquele que anda segundo o Espírito, ele só segue naquele pecado, é por desobediência mesmo. É por desobediência. Não é por falta de sabedoria, não é por falta de estar totalmente ali isento, não. O Espírito Santo dele incomodou que aquilo ali não é de Deus. Não é de Deus. Mas, glória a Deus, que Deus sabia, meus irmãos, que nós não suportaria este mundo e nos enviou o Espírito Santo para dar mais gente. Glória a Deus. Jesus, meus irmãos, sendo santo, Jesus veio do céu, veio sem pecado. Ele veio com um objetivo e conhecia todo o objetivo dele. Ele cumpriu ele. E ele sempre falou que no mundo teria as aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Ele venceu o mundo do sofrimento. Imagina nós, se nós ficássemos aqui neste mundo sem o Espírito Santo da verdade. Na verdade, hoje, meus irmãos, eu estava ali orando e pensando. Aí eu olho assim para a igreja vazia, sabe? Em vários lugares a igreja vazia. Mas veio na minha mente a quantidade, meus irmãos, de pessoas que estão pregando na internet. E as pessoas estão vivendo, dando ouvido às pessoas de internet. Ainda que tem muitos que pregam a verdade ali na internet, mas o que acontece? A pessoa faz na internet o templo da adoração. E não é assim. Nós podemos buscar algumas coisas na internet,
vê um vídeo que vai ser uma resposta para a nossa vida. É verdade? Deus usa, fala com nós da maneira que Ele não quer falar. Da maneira que Ele quer falar, Ele fala com a gente. Entendeu? Só que a Bíblia, a pessoa tem que ter conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus quando a gente congregar. Quando a gente viver em uma união, Jesus ele é a cabeça. Mas Jesus, nós somos um membro, a igreja ela é um corpo. E nós somos membros desse corpo. Porque ninguém, meus irmãos, consegue fazer nada sozinho. Todos nós somos dependentes um do outro. Essa palavra de Deus vai falar. O que adianta um pé sozinho? O que o pé sozinho vai fazer se não tiver a perna, se não tiver a coxa, se não tiver a cintura, o quadril? Olha como é que as coisas vão sendo tudo encaixado na outra. Aleluia. Mas só que hoje as pessoas, às vezes, não têm conhecimento da palavra. Aí a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a sangue. A nossa luta é contra principado e potestade. Então o que acontece? Às vezes a pessoa chega na igreja, alguém dá brecha para o inimigo vai usar aquela pessoa, fica com raiva e vai embora e não compra mais. Sabendo que a Bíblia fala que a luta é contra a carne, não é contra a carne, nem contra a sangue, é contra o principado e potestade. Mas por quê? Porque precisamos ter raízes, Jesus. Precisamos estar firmados dentro da palavra. E o próprio Deus, meus irmãos, o próprio Deus, Ele quer fazer, você está vindo todo dia dentro da igreja. Você tem as suas tarefas dentro da igreja. Mas só que Deus, muitas vezes, tem algo maior para você. Aí sabe o que acontece? Só que Deus ele não vai te dar aquele algo maior que Ele tem para te dar. Ele vai provar a gente primeiro para capacitar, para a gente ter estrutura, para Ele poder dar aquilo que Ele está querendo dar. Glória a Deus. Dá aquilo que Ele está querendo dar. Só que, por falta de conhecimento, meus irmãos, a pessoa vai abandonar a igreja, abandona o templo. A igreja somos nós, abandona o templo, abandona a casa do Senhor, sai do corpo. Aí o que acontece? Fica perdida, fica desorientada. Muitos, pelo menos, já têm uma maturidade espiritual de estar buscando a Deus em casa, não esfria totalmente na fé, até que ela chega uma hora que ela vê que não tem como mesmo, ela tem que retornar. Não tem jeito. É tirar umas férias também, né? Uns dias ali descansando, na verdade. Mas só que depois ela vem e fala assim: não tem recurso, não, tem que voltar mesmo. Né? Deus começa, mesmo ela e o Espírito Santo lá dentro de casa orando, Deus começa a apertar ela, começa a ter uma enfermidade aqui, uns probleminhas aqui, fala: opa, tem que voltar. Aí vai e volta. Mas tem gente que não tem essa maturidade. Tem gente que abandona totalmente, vai para as ruas, não põe o pé na igreja mais. E o que a gente mais vê hoje é isso aqui. A gente vai evangelizar nas ruas de madrugada, no sábado. Misericórdia. São poucas pessoas que você vai chegar e pregar para ela que não tem conhecimento da palavra de Deus. Todo mundo está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque dá ouvido à carne, não dá ouvido ao Espírito. Por isso que a palavra de Deus fala que para a gente ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que é conduzido pelo Espírito, meus irmãos, ele nunca vai errar. Nunca. Ele nunca vai errar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele corrige o tempo todo, ele vai permanecer no meio. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade essa noite de hoje. Amém? Eu vou passar a palavra para a gente.